Por que esse seu interesse por desenho? O que fez você enveredar para esse caminho das artes? Então, desenho desde criança, eu acho que quase toda criança desenha, gosta de desenhar, né? Mas eu tive muito estímulo para isso. A minha avó pintava quadro e me levava para as aulas de pintura dela. E sempre me colocava num cantinho assim com material, sempre tive acesso a material, sempre tive muito incentivo da minha família inteira, né? Isso foi fundamental para mim. E também desde cedo eu descobri os quadrinhos, desde os 6, 7 anos. E eu era encantado por esse universo. Quando eu descobri a possibilidade de juntar as duas coisas, desenhar e fazer quadrinhos, eu acho que eu vislumbrei o meu futuro, eu vi o que eu queria ser, né? Não tinha aquela certeza absoluta, era muito novo ainda na época, mas essa certeza ela só veio por volta dos 20 anos, quando eu descobri a oficina de quadrinhos da UFC. Lá eu descobri de fato que quadrinista poderia ser uma profissão, né? Eu mudei de faculdade, na época eu fui fazer comunicação social para ficar mais próximo da oficina de quadrinhos da UFC, mais próximo do tema. Um ano depois que eu estava lá na oficina, eu conheci o Mino e dei muita sorte porque ele me convidou, ele me chamou para trabalhar com ele fazendo Capitão Rapadura. Na realidade eu dei mais sorte ainda porque ele me pediu para eu juntar uma equipe para fazer o Capitão Rapadura. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas maravilhosas além do Mino, como o JJ Marreiro, Geraldo Borges, né, que nós firmamos uma amizade muito forte por conta disso, né? Fomos sócios durante muito tempo, criamos um estúdio de quadrinhos lá no centro, produzimos muito Capitão Rapadura, mas também fizemos muitas coisas autorais e profissionais e assim deslanchou a minha carreira, né? Não parei mais, até hoje eu desenho, dou aula de desenho e faço quadrinhos. E o estúdio aqui também já existe há bastante tempo, muita gente já passou por aqui, né? Então, esse estúdio está fazendo 10 anos esse ano, né? Esse é um ano... aqui eu acho que fazia 7 anos, não lembrava que era tanto tempo assim. Esse ano ele é muito especial para mim, né? Talvez por isso esse tenha sido o ano que eu resolvi lançar a primeira revista da Liz, né? Investir num lado mais autoral meu, eu estou fazendo mais trabalhos autorais, estou conseguindo conciliar com os trabalhos comerciais. Fiz um documentário sobre a minha carreira, provavelmente vai ser lançado no começo do ano que vem, por conta desses 10 anos, por conta dessa data ser tão especial. Mas realmente faz tempo, eu já estou na estrada há um bom tempo. Já. Que legal. E nos quadrinhos, quais são os seus personagens favoritos? Então, eu gosto de muita coisa em quadrinhos, né? Eu sou muito eclético, até porque como eu dou aula, eu preciso estar sempre atualizado. Eu procuro, na verdade, depois de muito tempo, eu descobri isso, eu procuro não seguir personagens, eu sigo autores. Eu tenho autores prediletos, porque eu descobri que, na verdade, não existem personagens bons e ruins, existem autores que fazem esses personagens serem legais ou não. Então, assim, os meus autores prediletos são o Maurício de Souza, Você participou, né, do MSP? Exatamente. Não é isso? A homenagem que fizeram a ele. Exatamente. O Maurício de Souza ele foi responsável assim, por um encantamento duplo na minha vida, né? Primeiro eu comecei a ler quadrinhos com ele, então foi o meu primeiro encantamento, ele foi responsável por isso, nem me conhecia, enfim. Mas mal sabia ele que minha vida estava mudando ali por conta dele. Muitos anos depois, em 2009, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. E ali minha vida mudou de novo, mudou radicalmente. Porque eu descobri que um cara consagrado, com mais de 70 anos de idade, ele tinha uma energia fenomenal, extremamente positivo, extremamente humilde, de conversar com a gente assim, enfim, com toda a simplicidade que vocês puderem imaginar. E eu vi a grandiosidade dele, o grande segredo dele era esse, né? É o lado humano do Maurício, né? E ele é um cara, muita gente assim enxerga ele como um empresário, tá? Ele é um cara que sabe tudo que está sendo feito no estúdio dele, é impressionante. Ele lê todas as histórias, aprova todas as histórias, conhece todos os artistas, sabe o traço de cada um, conhece o mercado brasileiro de quadrinhos, então é um cara super antenado e tal. Isso eu aprendi muito com ele. Mas tem vários outros que eu gosto muito do Laerte também, gosto de uns irmãos gêmeos, que é o Fábio Moon, Gabriel Bar. Gosto de vários estrangeiros, como Will Eisner, Alan Moore, Craig Thompson, Robert Crumb. Eu tenho assim uma leva de artistas muito grande. Eu gosto muito dos artistas italianos que fazem quadrinhos de faroeste e tal.
eu sou muito fã desse tipo de quadrinho também. Eu sou um colecionador de quadrinhos e agora há pouco, antes de vocês chegarem, eu estava conversando com alguém dizendo que eu tenho a mania, que eu não sei se é boa ou ruim, de comprar mais coisas para ler do que eu sou capaz de ler, né? Então eu tenho a impressão que eu vou embora desse mundo e vou deixar um monte de coisa de herança para Liz ainda sem eu ler, né? Porque eu tenho muita coisa para ler, eu gosto muito disso. E como foi que a Liz entrou nessa história toda? Você também começou a ler com a Mônica, com a turma da Mônica? Foi? E aí via o trabalho do pai, acompanhava? Como foi isso? Eu comecei a ler Turma da Mônica, sempre quando chegava da escola eu vinha pra cá, assistia as aulas do papai e comecei a desenhar. Ah, você também faz os desenhos, também gosta de desenhar? Sim. Tá certo. E as historinhas da Liz surgiram como? Algumas você também assina, não é isso? As histórias todas são verdadeiras? Você fez mesmo as histórias? Algumas, né? Tá. Tem uma coisa que eu acho extraordinária, eu acho que é uma questão de geração, né? Eu, com a idade dela, jamais seria capaz de abrir e mexer no Photoshop da vida, né? E algumas tiras, apesar na revistinha ser publicada em preto e branco, questão financeira e tudo, mas algumas tiras que vão para a internet são coloridas, né? Muitas delas coloridas por ela no Photoshop. Então ela sabe assim, ela acaba sabendo e memorizando uns atalhos, umas coisas que nem eu lembro ou nem eu sei. Então é impressionante a facilidade que essa geração tem com a tecnologia, né? Isso me dá bastante esperança, porque eu não sou muito fã de tecnologia. Então, ela sendo, de repente a gente forma uma dupla mais moderna, né, Liz? E você quer seguir a carreira do pai, Liz? Ou você pensa em trabalhar também com outra coisa? Não, assim, eu não penso em ser desenhista, mas eu quero ajudar o papai quando eu crescer. Ah, tá certo. Tá bom. Ela costuma falar que quer ser um monte de coisas, eu não sei tudo decorar, talvez ela saiba. E dentre essas montes de coisas é substituto do papai. O substituto do papai significa, quando não puder dar aula, ela quer dar aula, né? Quando não puder fazer uma tirinha, ela vai fazer a tirinha. É isso? E a revistinha, como foi que surgiu o projeto de criar essa revista? Então, 2010 mais ou menos, eu, a minha esposa, a Liz, o Natal estava chegando, a gente estava pensando que presente dar para a família, né? E ia muita gente na família e a gente, com pouca grana, a gente tinha viajado para o show do Paul. A gente tinha feito uma festa de 10 anos de casado, enfim, tinha gasto uma grana aí. Rolou um presentinho nesse Natal? Aí eu tive uma ideia de fazer umas tirinhas. Eu tive uma ideia de fazer umas tirinhas com Uma tarefa de cada um. E com a tarefa de casa dela e com algumas ideias que a gente já tinha, que eu anotava, de coisas engraçadas que ela falava, que ela fazia. E aí, em tipo uma semana, assim, fiz 4 tiras. Aí eu disse, pô, isso aqui dá um cartão, né? Aí eu fiz um cartãozinho de Natal com essas tiras e aí virou o nosso presente para todo mundo da família e fez muito sucesso. O pessoal começou a pedir mais, começou a achar que era uma série de tiras. Mas como eu fazia sempre no meu tempo livre, eu conseguia fazer tipo 1, 2 por mês, assim, sem muito compromisso. Fazia, mandava para a família via internet, algumas eu guardava para poder dar de presente, que aí também era um presente barato, enfim. Era uma coisa voltada para a família. De repente eu criei coragem, acho que mais ou menos um ano depois, de começar a postar as tiras na internet mesmo, no meu site, para ver qual é. Porque a princípio eu achava que ia ser uma coisa muito fechada pra gente. E eu comecei a descobrir a universalidade dessas tiras, com as respostas que a internet foi me dando. Aí sim eu criei coragem de fazer mais e tentar compilar isso num livrinho. E aí, como eu adiantei para vocês, esse ano a gente está fazendo 10 anos, então eu planejei lançar nesse ano, né? Uma coisa realmente simples, eu sou uma pessoa que gosta de coisas simples, então o formato ele é simples, ele é pequeno, são 2 tiras por página, mas feito com muito carinho, assim. E a princípio fiz poucos exemplares, achando também que não ia ter muita saída, enfim. E acabou me surpreendendo. Como eu falei para vocês, assim, aqui no estúdio tem um exemplar apenas e eu fiz mais de 1000, né, de forma independente. Esse é um número assim gigantesco em termos de Brasil
falando de quadrinhos independentes. Mas se você tiver uns números, por exemplo, como os da editora Mitos. Mitos é uma editora nacional, lança álbuns em livrarias e tal. Todos os álbuns da Mitos saem com no máximo 1000 exemplares de tiragem. Então, nossa, significa que vender e distribuir, enfim, ter mais de 1000 leitores aqui no Brasil é uma vitória, né? Ainda mais não tendo um reconhecimento tão grande assim, nacionalmente e tal, e sendo um trabalho independente. Então, eu acho que a resposta foi muito acima da expectativa, né? Vocês não imaginam quantas vezes eu escuto a pergunta de quando é que vai sair a próxima. E... Quando é que vai sair a próxima? E quando é que sai a próxima? Então, estou produzindo coisas novas aí, ainda devagarzinho, novamente. Anoto muitas coisas, eu tento não perder nenhuma ideia, né? Ela continua me alimentando também de ideias, me cobrando também, ela adora quando eu faço tirinhas. Eu já tenho algumas tiras inéditas, eu tenho umas 15 tiras já inéditas, né? Quando eu chegar de novo a umas 40 eu lanço novamente. Então provavelmente ano que vem deve estar saindo a Liz número 2 aí. E a Liz número 1 está esgotada? A Liz número 1 por enquanto está esgotada. Em novembro agora tem a Bienal do Livro, né? Eu pretendo fazer uma nova tiragem para a Bienal, né? Tomara, que legal. E a Liz, como é que se sente? Na Se vê em escola, quadrinhos. como é na escola? Na escola, assim, Quando a professora soube, os amiguinhos, levou revista pra eles. o único que foi pro lançamento foi o Henrique. O menino Mas, tudo bem, eu gosto de lá mesmo assim. É legal e, mesmo sendo pouquinho simples, eu curto as coisas. Ah, legal. E teve o lançamento da revistinha, né? Você autografou as revistas e tal. Curtiu esse momento de fama? Tem alguns coleguinhas dela que estão presentes aqui, né? O Henrique está presente aqui numa das tiras. Tem a Alice, a Valen, né? Elas formam as meninas, as garotas ultra poderosas, né? São realmente amigas que existem. Isso também para ela, para a turma dela é bem legal. Ela fala assim, mas assim, várias amigas dela do colégio vão lá para casa, passar final de semana, então elas sempre comentam nas tiras e dizem que gostam e ganharam o livrinho e tal. E uma curiosidade, que eu não sei se ela vai gostar de eu dizer, mas no dia da tarde de autógrafos lá, foi um dia muito legal, teve uma hora que ela já estava exausta de tanto autógrafo, não era isso? Gente, tava com mão doendo, era isso. Nossa senhora, foram mais de 150 livrinhos vendidos assim numa tarde, né? Coisa bacana. E essa camiseta aí foi pintada pelo pai, não foi? Foi. Olha que linda. Eu pintei a mão, assim, uma camiseta pra ela, uma pra mim, uma pra minha esposa, pro dia lá do lançamento, né? São exemplares únicos, assim, que não foi em serigrafia, eu pintei na própria camisa mesmo. Liz, me diz uma coisa, o que tu quer dizer das crianças? Pode. Especificamente o salão de beleza da Poli, não é isso? Que eu tô morrendo de medo do preço. Mas ela é super compreensiva, sabia que... Ela é filha única? É filha única. Ela sabe que se a gente chegar lá e disser pra ela que não dá, ela não é dessas que faz birra, nem nada disso não, né? A Liz tem quantos anos? 8, mas a minha criança tem 6. Ah, tá, a Liz continua... Porque eu ainda não fiz aniversário. Tem quase o aniversário da Liz nas tirinhas, né? Olha Então, aí a cobrança, tá vendo? Eu acho. A Liz vai ficar criança pra sempre. Tem que ser que nem a Mônica casou até já. Ela já me pediu uma versão jovem dela. Ela quer ser adolescente. Porque ela é fã da Turma da Mônica Jovem. E tem a assinatura, né? Já me pediu de aniversário a renovação da assinatura. E vibrou com o casamento mesmo da Mônica. Assim, leu numa noite, assim que chegou. Ela é realmente muito fã. Mas aí eu disse pra ela que a versão dela jovem só vai acontecer quando ela ficar jovem. tem que acompanhar. Exatamente. Senão as histórias não vão ficar tão verdadeiras, né? E me diz uma coisa, qual é o teu personagem favorito da Turma da Mônica? A Mônica. A Mônica mesmo. Legal, bacana.
Daniel, muito obrigada por receber a gente aqui. Você também, Liz, que a gente achou que vinha aqui pouco, mas chegando já é totalmente integrada aqui com o espaço. Muito sucesso com as tirinhas e um feliz dia das crianças. Né? Muitíssimo obrigada, gente. Nós que agradecemos, né, Liz? Como é que fala? Obrigada. E eu quero dizer que o estudo está de portas abertas para vocês. Foi muito agradável esse papo. Ela só esclarece rapidinho como é que é a questão dos cursos. Quem estiver interessado, só pode fazer quem já sabe desenhar ou quem está querendo aprender a desenhar, como é? Então, se tiver criança assistindo aí, ou mães, né, de crianças entre 6 e 12 anos, nós temos uma parceria com um outro estúdio que a gente indica e há muitos anos que essa parceria funciona com muita harmonia, bem bacana, o estúdio do Leandro Roger. A partir de 12 anos aí a gente oferece cursos aqui. Nós temos um curso de mangá para essa idade, a partir dos 14 anos. Nós temos um curso de desenho e um de quadrinhos também sendo ofertados. E aí para ex-alunos a gente tem desenhos avançados, para aquelas pessoas que já têm um nível de desenho mais avançado e quer entrar no mercado americano de quadrinhos, nós também temos essa opção. E temos a opção de aulas particulares, né? Nós funcionamos aqui no Del Passeio, na Torre Comercial, e nosso telefone é 3264-0051. A gente também tem a gente tem um site na internet, se vocês puderem colocar lá um endereço para conhecer, sem nenhum compromisso. Só quem gosta de desenho e quiser conhecer a galeria das pessoas que trabalham aqui no estúdio, já é bastante divertido, tem muito quadrinho lá, tem tirinhas da Liz. Tem tirinhas da Liz. É tudo gratuito, enfim. E é interessante saber que no Ceará está tendo esse movimento de quadrinhos, não são só leitores, são também pessoas que fazem quadrinhos, né? O Ceará é incrível, assim, a gente está bem longe do eixo Rio-São Paulo, mas tem uma quantidade de pessoas produzindo quadrinhos com qualidade para o Brasil, de forma autoral ou comercial. E lá para fora também, muito grande, é impressionante. Tá bom, obrigada, gente. gente. Muito obrigada. Obrigado. I don't want to grow up.